que muitas vezes o uso de álcool e outras drogas, ele vem para minimizar sintomas de um transtorno. Eu atendo muito paciente que fala assim, eu fico ansioso, eu fumo maconha. Uhum. E traz um alívio momentâneo. Importante também a gente fazer esse alerta, né? E outro aspecto, voltando à questão dos adolescentes. Tanto o tabaco quanto o álcool, a maioria das pessoas começam a usar, a experimentar na adolescência, que é um período vulnerável para a experimentação do uso de substância, e ali começa a doença, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa prevenção. Mas se a gente falar das habilidades sociais, que você mencionou como uma porta de entrada, né, a ausência delas, é tanto alertar sobre o uso de substância, mas também ensinar Isso. a inteligência emocional na escola, que deveria ser assim, desde Exatamente. criança. Ensinar essas habilidades, ter espaço para isso, também seria extremamente relevante para a prevenção dessa... Eu acho que esse é um ponto início. importante nas escolas, nas empresas, porque muitas vezes eu mesmo já fiz palestras e focando, como você falou, focando nas consequências e tal, e nem sempre é a melhor estratégia e abordagem. Então, eu queria que você comentasse com a gente qual a melhor estratégia para a gente prevenir o uso, o abuso, os transtornos de uso de substâncias nas escolas e nas empresas. Então, o que as evidências têm mostrado hoje, pedido para que seja seguido, é mesmo o treinamento de habilidades sociais, né? É que a gente, dentro da escola, como você citou, né, faça um trabalho aí de treinar essas pessoas emocionalmente, socialmente, né, para que elas tenham habilidade de iniciar uma conversa, de finalizar uma conversa, de negar sem se sentir culpada, né? Eu não quero Colocar e tá tudo bem, limites. de colocar os limites, né? Então, o que tem sido pedido hoje é que tenha um programa mesmo, né, que trabalhe as questões socioemocionais e de uma forma geral dos adolescentes, né, das crianças e adolescentes. Só que qual que é o problema? Se a gente olhar hoje a realidade, né, a gente tem um trabalho e muito bem estruturado no sentido de pesquisas, né, de conhecimentos, pensando no tratamento em si, né, independente se é um tratamento que ele é voluntário, que ele é involuntário, né, isso está muito bem estruturado, lógico, né, que continua sendo estudado e nunca pode parar, mas é isso, quando você olha antes e depois, que é a prevenção e a reinserção, o que a gente tem hoje especificamente falando desses programas, né, assim, quando existe é um ou outro e muito, assim, né, restrito para poucas pessoas, E né? aquela coisa também que geralmente não é sedutora para o adolescente, aquela coisa chata, geralmente. Aquela palestra, fica todo mundo Exatamente. parado, que dá risada, uma coisa expositiva, que não engaja ele. E aí eu acho que tem uma outra questão importante, né, que você tocou, é a questão da vulnerabilidade na adolescência, né? Quando a gente pensa, né, na anatomia cerebral aí, a gente tem na adolescência um cérebro que está em construção. Nós não temos um cérebro maturado, né? Então, os adolescentes, eles começam a trazer prejuízos para uma estrutura que está se formando, né? E aí você pode, depois, na vida adulta, ter consequências importantes, né? Como transtornos psiquiátricos, como o próprio TDAH, que a gente vê, né? Transtornos de ansiedade generalizada, Esquizofrenia. enfim, esquizofrenia, porque você, né, tá destruindo uma estrutura que está sendo construída ali, né? Quando eu vou dar aula para meus alunos, eu costumo fazer umas analogias. Então, eu falo assim, imagina que a gente está construindo um muro de tijolinho, né? E de repente vem aquelas bolas de ferro e destrói. Só que você não vai pegar tijolo novo, você pega aquele que quebrou e vai reconstruindo, né? E isso que o adolescente vai fazendo ali. Então você vai acarretando problemas futuros importantes, né? Quando você pensa aí nas questões a nível de estrutura mesmo cerebral. Então esse é um risco importante, né? E aí também, né? Só lembrando da sua pergunta anterior, essa é uma das possibilidades, mas você tem também na dependência as comorbidades, né, que muitas vezes o uso de álcool e outras drogas ele vem para minimizar sintomas de um transtorno. É claro que não de uma forma consciente, né? A pessoa vai falar, olha, estou ouvindo vozes, eu vou fumar maconha, não é isso. Mas quando ele faz o uso, né, de alguma determinada substância que apresentaram para ele, automaticamente ele percebe uma diminuição. Então ele faz um uso como se fosse uma automedicação para aquilo, só que você não tem um resultado positivo, né? Você tem, na verdade, aí o começo da união de dois problemas, né? Isso quando não tem três ou mais, né? Isso principalmente porque a maioria das drogas, elas são, mexem no metabolismo da dopamina, né?
Então, se ligam em receptores ou estimulam a secreção, e a própria vontade de usar é uma descarga dopaminérgica. Uhum. E, por exemplo, o cigarro, o que faz quando liga no receptor nicotínico? A nicotina, uma descarga dopaminérgica. Extremamente prazeroso. E é isso que o dependente busca. É muito comum, na verdade, não só o dependente, ir em hospital psiquiátrico e todo mundo tá fumando. Inclusive os profissionais. Uhum. Porque é uma autorregulação que eles mesmos fazem com uma droga lícita. Porém, por exemplo, eu atendo muito paciente que fala assim, eu fico ansioso, eu fumo maconha. Uhum. E traz um alívio momentâneo. Porém, no médio prazo, ele é ansiogênico. A maconha é ansiogênica. Ela vai trazer, vai levar a tanto transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada e a dependência. Então, ele tentou regular um problema e ganhou 3. Exatamente. Então, é isso. Eu também percebo que a comorbidade é a regra. E também ouço exatamente isso dos fumantes e das pessoas que usam álcool, que acabam usando isso para diminuir a ansiedade. E eu falo, olha, o cigarro e o álcool, ele tem um efeito no momento de, vamos dizer, entorpecer aquela emoção, mas ele não diminui a ansiedade, ele não melhora, pelo contrário, ele aumenta a ansiedade. Eu lembro que uma vez você falou, se o cigarro tratasse a ansiedade, todo fumante seria calminha, né? Verdade. Não Seria é o isso. contrário. E é exatamente o contrário. E os estudos mostram isso. Quando a pessoa para de fumar, melhora a ansiedade, melhora a depressão, melhora o índice de felicidade. Essa é a nossa experiência no nosso programa, o Programa de Assistência Intensiva ao Tabagista. E eu fiz uma pesquisa uma vez perguntando para eles o que significou ter participado do programa. E era um trabalho que eu ia apresentar na Faculdade de Medicina sobre a importância do programa de tabagismo na promoção da saúde. Então, é claro que eu tinha certeza absoluta que a gente estava promovendo saúde, mas a resposta interessante foi que eles passaram a ter uma vida mais felizes depois que eles pararam de fumar. Então, eu percebi que além de promover saúde, a gente estava promovendo algo mais, felicidade, através do nosso programa.